Olá, mulheres preciosas e escolhidas do Senhor. Estamos aqui em mais um devocional. Eu sou Eleusa Brasil e hoje vamos falar sobre as estações. As estações, como o Senhor nos mostra na natureza, são fases, são ciclos e elas realmente representam um tempo de mudança. Quero que você feche os olhos e convide o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, venha nesse ambiente, nesse lugar, que o Senhor possa mesmo derramar o teu amor, a tua bondade, traga clareza, traga discernimento, traga entendimento, traga revelação. Eu te entrego esta manhã, esse dia ao Senhor. Amém? Quando nós falamos sobre as estações, nós entendemos primavera, verão, outono e inverno. Assim como na natureza, cada uma representa um papel. E hoje nós vamos falar sobre a estação que mais falou no meu coração, que mais fala o meu coração, que é o outono. O outono é um tempo de mudança, é um tempo de transição, de desapego, de libertação, de renúncia. E o outono nos ensina que nós muitas vezes precisamos abandonar hábitos, muitas vezes precisamos desapegar. Às vezes o libertar pode ser um exercício doloroso, mas é importante. Libertar de coisas velhas para que as novas possam vir. Como se fosse as árvores, quando caem as folhas. Se as folhas não caíssem, as árvores não seriam renovadas. E quando as folhas caem, elas fecundam o solo, tornando ele mais forte para germinar outras plantas. Então nós precisamos entender que o outono é muito mais do que um tempo cinzento, sem flores. Ele é um tempo de interiorização, de voltar o pensamento para o íntimo do coração, tempo de refletir e realmente nos fazer crescer e amadurecer. Eu falo que é o tempo da maturidade. E quando nós falamos isso, eu quero contar um pouquinho do que esse outono representou na minha vida. Eu quero que você entenda que para você ser transformada, você precisa de passar pelo tempo da provação. Assim como o outono, assim como no outono as folhas caem, Deus nos chama a deixar ir certas coisas para que o novo dele tenha espaço para florescer. E eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus que está lá em Tiago 1, 2 e 4. Aqui o Senhor fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. O Senhor nos chama a atenção aqui que a provação, as lutas, as dificuldades, eu não sei em que fase que você está, em qual estação, mas se você está nessa fase do outono, aonde que está aquele tempo de silêncio, aonde que você olha e não vê flores, aonde que você olha para a sua vida e não entende o que está acontecendo. Eu quero te contar que é nessa fase, é nessa estação que o Senhor está produzindo em você fé e perseverança. É nessa fase que o Senhor está te ativando a sair do raso para ir para o profundo. É nessa fase que o Senhor quer trabalhar o seu caráter. É uma fase de transformação, renovação. E Deus permite para que nós passamos por ela, para que nós possamos nos aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Quando você passa por uma luta, uma dificuldade, seja financeira, no casamento, familiar, seja uma enfermidade, nos aproxima do Senhor e nos prepara para que o propósito dele se cumpra em nós, mesmo nas lutas. Quero te convidar a não olhar nas circunstâncias, mas olhar para o Senhor.
É Ele que nós precisamos depositar a nossa confiança, é nele. É nele que precisamos confiar. Não olhe para o que você está vendo. Olhe para Ele, porque a sua alegria, ela não depende da circunstância. A sua alegria está no Senhor. E eu vou te contar como esse versículo fez sentido para a minha vida quando eu passei por uma grande provação. É o meu testemunho, é o meu milagre, é a minha conversão. Um mês antes do meu casamento, eu recebi um diagnóstico de um tumor benigno na hipófise. E o médico falou, você não pode ter filhos, você não vai poder ter filhos. Se você for querer ter filhos, você vai ter que fazer um tratamento mais complexo. Mas aquela palavra daquele médico, que eu tinha um tumor, um mês antes do meu casamento, e que eu não poderia ter filhos, me trouxe um desespero, uma vontade de desistir dos meus sonhos. Foi nesse momento, dessa luta e dessa provação, que eu falei, Senhor, é só o Senhor para me ajudar. Na época eu era religiosa, mas eu não tinha conhecimento da palavra. Eu ia na missa, mas eu não tinha intimidade, não tinha relacionamento com o Senhor. Foi nessa época que eu fechei a porta do meu quarto e falei, Senhor, eu preciso de Ti. E eu clamava e eu buscava como eu nunca busquei na minha vida. As provações fazem a gente ir para o secreto, faz a gente buscar, faz a gente, às vezes, abrir mão da nossa rotina para buscar o Deus dos milagres. E foi necessário eu passar tudo isso para que hoje eu conhecesse Jesus o quanto eu conheço, para que eu buscasse a Deus, para que eu fosse para o meu quarto, para o secreto, para que eu lesse a Bíblia. Eu era uma cristã que não lia a Bíblia. Nessa época eu era católica, mas eu não lia a Bíblia. Eu era religiosa. Eu só ia na missa, mas eu não tinha revelação da palavra. Até que um dia eu tive um sonho com Jesus, no qual ele apareceu para mim, me pegou no colo, falou, filha, não preocupe, eu estou com você. Filha, me busca. E ele falava com tanta ênfase, filha, me busca. E eu não entendia porque eu ia na igreja, na missa todo domingo. Eu falava, mas buscar mais? Foi quando ele me falou, me busca na palavra. Ela é a Bíblia. Ela é a palavra. Porque a palavra é a boca de Deus, a palavra é a verdade, a palavra é viva. Quando eu acordei, eu chorei muito, 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 muito. Falei, Senhor, eu vou me comprometer a buscar na palavra. E quando eu mergulhei na palavra de Deus, eu fui transformada, renovada, resolvi me batizar e me converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E eu tive essa revelação que eu tinha que nascer de novo, que eu tinha que abrir mão. O batismo, ele fala mesmo desse renascimento. Você fala, Senhor, eu quero ter uma nova vida com Cristo. Eis que as coisas novas, as coisas velhas se passaram e as coisas novas estão vindo. Também lembra do outono. E foi nesse momento que eu entreguei minha vida ao Senhor. E a aprovação me trouxe maturidade espiritual. Trouxe relacionamento profundo com Deus. E essa é a minha verdadeira alegria. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, obrigado por aquela aprovação. E a minha fé foi aumentando, foi sendo renovada em cada estação. E todo ano eu fazia ressonância, o tumor estava lá. Mas Deus falava comigo 3, 3, 3, 3. E no terceiro ano que eu fui fazer minha ressonância, o médico falou, não tem mais nada aqui. E aí o meu milagre chegou. E logo em seguida eu engravidei do meu primeiro, depois do meu segundo, e hoje eu sou mãe de 3 filhos. Filhos da promessa. Filhos do milagre do Senhor. E foi assim que eu vivi o meu milagre, crendo que Jesus me curou. Hoje eu olho para os meus filhos e eu falo que eles são milagres, provas vivas do Senhor Jesus. E eu quero orar por você e te falar que não importa a provação que você está passando, Deus está te preparando para um novo tempo. Ele está forjando o seu caráter. Ele está te aperfeiçoando
como o versículo fala aqui em Tiago, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. O Senhor não vai deixar faltar nem a fé, nem a esperança, nem o ânimo, nem a alegria, mas para isso você precisa buscar Ele de todo o seu coração. Tem que sair da religiosidade e buscar a face de Deus. Entra para o seu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Vamos orar? Senhor, dai-me sabedoria e perseverança para que eu não possa desistir no meio das lutas e dificuldades. Que a minha alegria esteja no Senhor, que o meu coração seja ensinável e confiante nas Tuas promessas. Aumenta minha fé, minha esperança, renova as minhas forças. Que eu não possa olhar para essa estação, para o outono, como um tempo de sombrio, como um tempo escuro, mas que eu possa olhar num tempo de preparação, aonde que eu estou sendo provada, aonde que eu estou sendo aperfeiçoada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, porque mesmo nas provações, nós vemos a tua glória. Senhor, se eu possa falar com cada mulher nesta manhã, que a paz do Senhor esteja com cada uma e que elas possam crer que para o Senhor nada é impossível. Obrigado, Jesus. É o que eu declaro em nome de Jesus.